Todo mundo está falando desses tais influenciadores de direita que teriam recebido milhões para falar bem do Banco Master e mal do Banco Central. Eu vou te explicar o que está por trás dessa história toda, como isso funcionou e também vou te explicar se opinião paga é crime ou não e o que um desses influenciadores disse que pode nos levar a acreditar que foi vazada para o Banco Master a informação de que a inspeção do TCU seria feita no Banco Central. Se isso aconteceu, é gravíssimo. Eu vou te explicar tudo isso agora. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal, cliquem no joinha, porque deixando o seu like, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante para você e acaba distribuindo para mais pessoas. Bom, a história toda é essa. Tinha uma agência, então, que em nome do Banco Master procurou alguns influenciadores de direita, né? Eles assinariam ali um contrato de confidencialidade e depois do contrato de confidencialidade assinado, essas pessoas teriam acesso a alguns nomes, alguns modelos de fala do que eles deveriam fazer, né, de postagens para falar bem do Banco Master, para falar mal do Banco Central. Um desses influenciadores contatados, né, inclusive, disse numa entrevista ao Oeste Sem Filtro, que ontem foi feita, e eu inclusive estava na bancada de comentaristas e participei dessa entrevista, e ele trouxe ali alguns nomes, que eu não vou ficar aqui descrevendo, mas se vocês quiserem, busquem o programa, tá lá. Ele diz os nomes que foram passados a ele de influenciadores de direita que teriam sido contratados, e alguns modelos do que essas pessoas deveriam falar. Falar bem do Banco Master, falar mal do Banco Central. E aí a minha questão é a seguinte: opinião comprada é crime? Não, opinião comprada não é crime. Mas se você imputar ao Banco Central algum crime, isso sim é calúnia. E se essa opinião for caluniosa, sim, isso é crime. Assim como se houver uma campanha difamatória de uma milícia, para usar um termo que o Moraes adora e agora ele certamente não vai usar, se houver uma milícia digital para falar mal de um banco central, por exemplo, isso pode ser entendido como uma campanha difamatória e aí é crime. Ou até mesmo se houver ali algum tipo de concorrência desleal com os outros bancos para favorecer o Banco Master, ou de manipulação do mercado por meio da opinião, enfim, tudo isso é crime. Agora, o ponto que eu queria me ater, e que eu disse a você no início do vídeo que eu traria, é o seguinte: esse Rony Gabriel, que deu essa entrevista ao Oeste Sem Filtro, ele trouxe uma informação que para mim é essencial, e que é a seguinte: o Banco Master, quando o procurou antes, para falar do Banco Central, o procurou antes do Banco Central ser alvo da inspeção do TCU. Então essa história do TCU não estava no radar de ninguém. Ou seja, o Banco Master procurou o influenciador e disse: olha, é para falar sobre o Banco Central ter se precipitado. Mas a informação de que o TCU inspecionaria o Banco Central por conta de uma eventual precipitação ainda não existia, segundo o Rony Gabriel. Então, isso pode nos levar a acreditar que as informações de que o TCU faria uma inspeção no Banco Central foram vazadas, sabe-se lá por quem, talvez até por alguém de dentro do TCU, não se sabe, mas foram eventualmente vazadas para o Banco Master. Se isso ocorreu, é gravíssimo e deveria incitar uma investigação imediata. Se está havendo algum tipo de vazamento do que faz o TCU no Banco Central para o Banco Master, isso é de uma gravidade tremenda e a gente não vai ficar sabendo porque está tudo sob sigilo. O Toffoli botou tudo sob sigilo. Então, é necessário, ou seria necessário, não vai acontecer, mas seria necessário que as autoridades investigassem urgentemente, mas urgentemente, se as intenções do TCU são reais, são verdadeiras, são republicanas ao inspecionar o Banco Central. Se tem, eventualmente, alguém do TCU ou ligado ao TCU vazando informações para o Banco Master. Porque se eles, dentro de um contexto suspeito, desliquidarem o Banco Master, olha, a economia do Brasil vai para as cucuias. Nenhum banco sério mais ficará aqui. E a gente vai estar no caminho do que aconteceu com a Venezuela. Aliás, do que aconteceu com a Venezuela antes
né, dela voltar a ter algum tipo de esperança, que é o que aconteceu agora no último fim de semana. É sério, é grave. A gente sabe que ninguém vai investigar nada, mas eu preciso dizer que deveria.